Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um acompanhamento aí daquela carteira pública que eu fiz, que eu criei lá em fevereiro. Vou deixar o vídeo aqui para vocês de quando eu criei essa carteira e vou mostrar para vocês o resultado dela. Estou perdendo aqui em torno de 8% mais ou menos, né? Em um mês e pouco aí. E vou comentar mais sobre esse tipo de queda, como que você pode lidar com esse tipo de queda, e identificar que tipo de queda está acontecendo na sua carteira. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever, o botãozinho aqui abaixo. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha para nós que ajuda bastante. Então, vamos aqui direto para a planilha. Vou mostrar para vocês aqui como que está a situação atual, né? Esse quadro aqui a gente consegue ver, olha, desde o início, quando eu montei a carteira, está caindo 8%, contra 3,37% aqui do DIVO 11, que é o ETF do IDIV, contra 4,71% aí do BOVA 11, que é o ETF do IBOVA. Então, estou tomando um banho aí desses dois índices, desses dois benchmarks aí, que eu gosto de ficar acompanhando para comparar a minha carteira. Bom, eu quero trazer 4 ideias aqui para vocês para comentar sobre essa coisa de analisar uma carteira de curto prazo, né? Primeiro que resultados, né? Resultado a gente espera no longo prazo. A gente não pode focar muito em resultado na hora de gerenciar uma carteira. A gente quer o resultado, é claro, mas o resultado a gente só consegue medir lá no longo prazo. Eu comparo muito com uma pessoa que nunca cozinhou na vida. Se ela quiser aprender a cozinhar e ela pegar um bom professor, talvez em uma semana ela aprenda a fazer um prato X, por exemplo, uma paella ali, ela vai aprender a fazer uma paella, fazer muito bem feito. Por quê? Ela consegue fazer agora, daqui 1 a 2 horas ela tem um resultado, ela consegue com aquele resultado melhorar a próxima vez que ela for fazer. Se ficar muito salgada, ela tira sal, se ficar pouca pimenta, ela coloca pimenta, ela vai ajustando rapidinho, ela tem as respostas de cada ajuste que ela fez, e daqui uma semana, talvez um mês no máximo, ela pode estar fazendo aí uma bela de uma paella. Porém, no mercado é bem diferente, né? Você toma uma decisão, você só vai saber se aquela decisão foi boa, foi bem tomada, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, talvez. Então, às vezes, você tenta tirar uma conclusão daquela decisão que você tomou, baseada no resultado que ela trouxe para a sua carteira. Ah, comprei essa ação e minha carteira caiu por conta dessa ação, né? De repente, você vai lá e vende a ação, mas 1, 2, 3 meses depois ela ia ter, de fato, aquele resultado que você esperava. Então, tem essa dificuldade, né, no mercado de ações. Quando a gente investe em ações, a gente tem que ter paciência com os resultados e focar mais nas decisões, né? Foco em tomar decisões bem tomadas. E como tomar decisões bem tomadas, a gente não consegue ter ali aquela resposta, né, tão rápido, né? Demora para ter a resposta e saber se o resultado vai ser bom ou não daquelas decisões. Basicamente, para isso, a gente precisa ter um método que tenha sido validado por outras pessoas, né? Já que para a gente validar esse método vai demorar algum tempo, a gente precisa pelo menos confiar em algumas pessoas, ter pessoas aí de confiança, métodos de confiança, porque aí sim a gente vai conseguir pelo menos falar, não, legal, baseado nessa ideia, a decisão foi bem tomada. Vamos deixar o longo prazo atuar para o resultado vir com o tempo, né? E essa é a primeira mensagem que eu quero trazer aqui com esse vídeo, né? A minha carteira está caindo agora com o mês, 8%, mas eu estou super tranquilo, porque cada decisão que eu tomei, ela já foi validada pela minha experiência, pela minha bagagem, pela metodologia que eu utilizo. Eu estou super tranquilo, né? Eu tenho uma metodologia que eu escolho empresas boas e que estejam baratas, né? Eu faço um ranqueamento e baseado naquele ranqueamento ali eu confio que aquelas empresas estão boas e baratas, né? E a comprovação, ou pelo menos aquilo que me convenceu que essa metodologia funciona, foi um programa de backtest que eu trouxe. Vou colocar um gráfico aqui para vocês, que eu obtive lá nesse programa de backtest, que mostra que fazer esse tipo de metodologia, escolher esse tipo de empresa, faz sentido e no longo prazo tende a ser lucrativo. Então, cada decisão que eu tomei aqui nessa carteira foi bem amparada, foi bem ancorada e eu estou tranquilo com ela. Por isso que eu fico tranquilo de ver ela caindo assim, 8%. Bom, a segunda aqui, das 4 mensagens que eu quero trazer para você até o final do vídeo, é que você precisa controlar, ter controle da sua carteira. O que é isso, né? Ah, Matheus, eu preciso estar ali todo dia olhando, ver o que está acontecendo, ver notícia de empresa. Não, não é por aí. Não é todo dia, mas você precisa, com alguma periodicidade, acompanhar a sua carteira. Por quê? Às vezes uma empresa que você compra hoje, acontece alguma notícia e daqui 1 mês, daqui 2 meses, pelo menos baseado naqueles critérios que você escolheu lá atrás, ela já não está tão boa mais, né? Então, é importante você ter esse acompanhamento. Uma outra coisa importante de acompanhar a carteira é porque você precisa saber, por exemplo, por que a minha carteira está caindo mais do que o BOVA 11, né? Por que ela está caindo mais do que o DIVO 11? Teve 2 empresas da minha carteira que esse mês divulgaram resultados. Uma delas, no dia que ela divulgou, caiu quase 20%, chegou a cair 20%, depois recuou, fechando em 15% de baixa. E outra caiu mais de 10%. E se eu excluir esse impacto dessas empresas na minha carteira, aí o impacto fica até um pouco melhor do que o BOVA 11.
Mas é claro que não dá para tirar isso, a gente nem quer tirar isso. O que eu quero mostrar para vocês eu sei o porquê dessa minha carteira estar caindo mais do que o BOV. Então é importante você ter o controle e saber o que está acontecendo com a sua carteira, né? E aí, essas empresas caíram muito, você tirou da carteira, Matheus? Não precisei, porque quando eu rodei meu ranking, essas duas continuam ainda bem posicionadas, então é natural. Com o tempo elas tendem a se recuperar. Por exemplo, essas duas empresas nos últimos meses elas vêm subindo bastante. Então pode ter sido apenas uma correção, né? O resultado da empresa não veio como esperado, o mercado fez uma correção ali e daqui a pouco elas voltam a subir, que é natural de mercado. O importante aqui dessa lição que eu quero trazer para vocês, ou dessa mensagem que eu quero trazer para vocês, é que vocês saibam o que está acontecendo com a sua carteira. E não simplesmente chega lá, dá uma olhada, poxa, estou perdendo 8 contra 4% ali, não quero nem saber mais, vou deixar, vou esperar recuperar. Não é por aí. Senão, se você fizer isso, aí você está entrando no caminho de perder dinheiro, com certeza. Pode ter vários motivos para aquela carteira estar caindo, né? Então você tem que saber quais são os da sua carteira. Bom, a terceira mensagem que eu quero trazer é sobre gestão de patrimônio. A importância de, entendendo o que está acontecendo com a sua carteira, você ter a alternativa, você ter ali estratégia para poder melhorar, aproveitar essas quedas, por exemplo, né? Bom, quando eu olho para esse quadro, eu vejo que todo o IBOV caiu nesse último mês, né? Então, há aí uma circunstância de mercado, né? O mercado, notícias macroeconômicas estão derrubando aí as empresas. Mas as empresas continuam boas. Poxa, se as empresas continuam boas, agora estão mais baratas do que estavam antes, surge aí, para mim, né? Na minha análise, da minha carteira, eu não estou falando para todo mundo, quer dizer que a sua carteira também está acontecendo a mesma coisa, é importante você ter discernimento para isso, você ter fundamento para poder tomar suas decisões. Na minha carteira, eu acredito, eu estou confortável que está acontecendo uma promoção das empresas. Então, eu comprei mais, né? Eu tenho reserva de oportunidade para justamente nessa hora poder fazer mais aportes. Então, se vocês repararam lá naquele vídeo que eu vou deixar aqui no card, quando eu montei as empresas, né, eu tinha investido 20 mil reais, eram 10 empresas, 2 mil cada uma, eu fiz um novo aporte, né, eu tinha agora reserva de oportunidade para colocar, aproveitei essa promoção aí na minha carteira e comprei mais. Então, quer dizer, estratégia de gestão de patrimônio, né? É claro que pode ser que caia mais, pode, e eu tenho ali ainda uma reserva que eu vou usando percentuais dela a cada queda da minha carteira, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma regrinha aqui, toda objetiva, toda prática que eu mostro, assim, olha, a cada X% de queda da minha carteira, eu vou usar Y% aqui da minha reserva de oportunidade. Então não tem muito o que pensar, eu já programei isso, né? Eu já pensei isso quando eu desenvolvi a estratégia. Então a cada queda que acontecer, eu vou fazer um novo aporte dessa reserva de oportunidade. Então se cair de novo, se cair mais, né? Já está caindo. Se houver mais quedas, eu estou tranquilo, porque eu tenho estratégia para poder aproveitar essas promoções aí. E se as empresas deixam de estar boas, né, de acordo com a minha metodologia, que aí eu utilizo aquele ranking ali para saber, eu vendo essa empresa e troco por outra, não fico ali pensando também, se amargando ali prejuízo, cruzando o braço esperando voltar, sem fazer nada. Então a terceira mensagem, a terceira ideia aqui, a terceira dica para você é ter estratégia de gestão de oportunidade mesmo, né? Porque existem oportunidades na bolsa. Nem toda queda vai ser oportunidade, é importante você saber o porquê que está caindo, entender as quedas, mas algumas quedas sim serão oportunidades e é bom a gente aproveitar. Bom, e a última dica que eu quero trazer para vocês, talvez a mais importante delas, né? Até antes de falar dessa última dica, eu vou deixar aqui o link abaixo. Se você está buscando uma metodologia para aprender a gerir sua carteira de ações, aprender a escolher as ações, tomar decisões, né? Eu falei do foco nas decisões, né? Se você quiser ajuda aí para poder definir critérios, né? Fundamentos fortes ali para poder tomar as suas decisões, clique no link para você conhecer o método Construindo Carteiras Eficientes. Bom, então a última dica que eu quero trazer para vocês, que é importante, pessoal, é a gente aprender a lidar com as perdas. Não tem como você montar a carteira e achar que ela só vai subir, ela vai cair. Ações, pessoal, cai. Até se você montar carteira de renda fixa, você vai se decepcionar em algum momento, você vai ter problema ou seja uma perda, porque determinados ativos de renda fixa também trazem perdas, ou seja, uma decepção com o resultado, né? Por muito tempo aí, por algum tempo, né? O Tesouro pagou, a Selic estava pagando aí 2%, 2,5% ao ano, né? Então você acaba, mesmo numa renda fixa, você pode ter decepção com o seu resultado, né? Então você tem que aprender a lidar com os resultados, aprender a lidar, onde você olhar para a sua carteira, está caindo X, não, faz parte, né? Ou está subindo menos do que o Ibovespa, não, faz parte. Se você estiver sabendo o que está acontecendo nela, está tudo certo e naturalmente com o tempo você vai tender a recuperar aí a eficiência e vai tudo dentro da normalidade conforme o seu planejamento ali.
Bom, no vídeo de hoje era isso, eu queria trazer aí mostrar para vocês como está a minha carteira, mostrar para vocês também aí essas 4 dicas de como lidar com quedas, né, na sua carteira de ações. E se você gostou, deixa aquele joinha que ajuda bastante a gente. Comente aqui abaixo se ficou alguma coisa aí meio que você não entendeu, ou se você tem uma opinião diferente. Comente, é sempre legal a gente fazer essa interação. E vejo você no próximo vídeo.